capítulo 5, versículo do 1 ao 9. João 5, dos versículos 1 ao 9. E assim diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Observem, uma multidão. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Meus irmãos, o pastor sabe disso, mas preparar uma palavra é uma bênção, viu? A gente lê, Sid Clay também já prepara a palavra, a gente recebe às vezes cada pancada, a gente recebe lapada também, viu? Porque é para a gente poder falar de alguma coisa aqui, a gente tem que viver aquilo ou receber aquilo em nossas vidas. Então é bênção em nossas vidas. E estamos na quaresma, falando de 14 milagres, se eu não me falha a memória, vão dar 14 milagres que estaremos falando aqui, e esse é mais um deles. É muito bom nós vermos os milagres de Jesus, as histórias de Jesus, porque é uma história viva, que aconteceu e pode acontecer nas nossas vidas. Aí eu queria saber, com sinceridade, provavelmente todos já devem conhecer, ou a maioria conhece, essa passagem da cura do paralítico do tanque de Betesda. Quantas pessoas já leram essa passagem? Quantas pessoas já leram? Quantas pessoas, além de focar no versículo que ele pergunta e Jesus responde, toma teu leito, levanta e anda, focou no entorno dessa passagem? Fez, como se diz, aquele devocional para você fazer um estudo, entender o que estava acontecendo, o que passava. Porque Jesus pergunta se ele quer ser curado. O homem enfermo há 38 anos. Tem mais tempo de enfermo do que eu tenho de vida. Então, é muito tempo. Não é um dia. Então, é muito interessante a gente observar o que Deus ensina, o que Jesus nos ensina, além do milagre. Além daquilo que ele faz através do milagre. E Jesus, ele é o médico dos médicos. Por isso, na nossa oração, nós pedimos hoje para ele sarar os enfermos da nossa igreja, da nossa cidade, que estão aí passando por momentos difíceis. E ele veio salvar, ele veio socorrer os aflitos, os perdidos. E apenas contextualizando, Betesda significa casa de misericórdia. E ali Jesus teve misericórdia de um homem que estava há 38 anos enfermo. Betesda, naquela época, era como se fosse um hospital público. Era o SUS. Era ali onde as pessoas que não tinham mais condições de pagar um médico, alguma coisa, ia para lá, na esperança que esse anjo, ao agitar as águas, entrasse na água e que recebesse a cura. Então, esse é o cenário, o panorama geral. Era ali que eles se aglomeravam. Queria pedir para a gente ir acompanhando, colocar o versículo 1, Franklin, para a gente acompanhar. Veja o que a gente vê no versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Não informa que festa é essa, mas é muito provável que essa festa fosse a Páscoa. É provável que essa festa fosse a Páscoa judaica. Isso aqui nos remete a uma coisa. Vocês veem que estava havendo uma festa, muitas pessoas estavam ali celebrando, comemorando, mas existia um lugar que tinham muitas pessoas passando por dificuldades, que não é diferente de hoje em dia. Nós que estamos aqui principalmente, temos a bênção, estamos com saúde, estamos bem, estamos felizes, mas quantas pessoas não puderam vir por uma doença, uma enfermidade, quantas pessoas não estão passando por dificuldades, muitas vezes com aquele sorriso estampado no rosto que não representa o seu coração. A gente usa uma máscara para poder nos mostrar perante os outros,
Quantas vezes não é isso? E como eu disse, lá não era diferente naquele tempo. Havia uma legião de pessoas, a cidade estava em festa, mas havia uma legião de pessoas enfermas e esquecidas pela sociedade. Assim como esse homem de 38 anos. Quem nunca ouviu essa frase? A pior solidão é aquela que você se sente rodeado de pessoas. Não tenho dúvidas que a maioria de nós já passou por isso. Está no meio de uma multidão, às vezes na igreja, às vezes na família, e ainda assim se sente solitário, se sente abandonado, se sente à mercê, sente que falta algo. Então, este era o cenário daquele tanque de Betesda. A cidade estava em festa, mas ali haviam muitas pessoas prostradas, tristes, doentes, precisando de uma cura. Se puder, Franklin, por favor, colocar o versículo 3 para a gente ir seguindo. E neste jazia uma multidão de enfermos, coxos e paralíticos, versículo 4. Esperando que se movesse a água. Portanto, o anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, em vez de se agitar, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Aqueles enfermos estavam supostamente esperando uma cura naquele tanque. E quando eu falo supostamente, é porque não existe nenhuma fonte bíblica, nem extra-bíblica, que aquela fonte, aquele tanque curava. Então estava mais por uma crendice naquela região. Você pode ver aqui nessa versão, o versículo 4, ele está entre colchetes. E ele está entre colchetes porque aponta que era um costume da época. Não era algo pregado por Jesus. Não era algo que Jesus falava que aquilo existia, acontecia ou funcionasse. Então as pessoas estavam ali esperando por algo, supostamente, uma cura que supostamente aconteceria, porque não há nenhum relato real que isso acontecesse. E é interessante que, se você ler ao longo de toda a Bíblia, não há ninguém que possa curar que não seja Jesus. Muitos de nós, às vezes, esperam um milagre a partir de um tanque, a partir de portas que não vêm de Jesus, esperam bênçãos através de outras pessoas. Quantos de nós não vamos colocando nossas crenças, nossa fé, nossas esperanças em coisas que não vêm de Jesus? E aí eu quero deixar hoje bem claro, principalmente nesse ponto. Eles colocavam sua fé no tanque. E o único relato de pessoa salva que estava ali prostrada foi aquele que Jesus foi lá conversar. Então eu quero te lembrar hoje que você só pode esperar bênção a partir de Jesus. Só Jesus pode abençoar a sua vida. Ele é melhor do que um tanque, ele é melhor do que o anjo, ele é melhor do que tudo. E Jesus é o único que pode fazer a diferença na sua vida. Pare de esperar seu milagre de pessoas. Pare de confiar seu futuro a homens. Só Jesus tem o que você precisa. Existe uma frase que eu acho muito interessante. Dentro do ser humano há um buraco do tamanho de Jesus. Somente Ele. Tem outra frase também que eu acho muito interessante. Nossa sociedade, nós nunca tivemos uma sociedade tão doente. Não que isso remeta, não é uma totalidade, mas muitas vezes as pessoas querem preencher o vazio dentro de si com coisas do mundo, não com Jesus, aquilo que só Jesus pode preencher. E Jesus caminha ali no meio daquela multidão e distingue esse homem paralítico, entrevado em sua cama. Sua causa já estava perdida, 38 anos, ali, não tinha curado. E agora eu quero focar nesse homem, onde muitas vezes nós nos focamos quando lemos a passagem, nós olhamos muito isso. 38 anos, quando Jesus pergunta a ele no versículo 6, se puder colocar, Frank, por favor. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eu fiz essa mensagem e de ontem para hoje, eu sou da madrugada dentro, acho que era 1, 2 da manhã, e eu orando e meditando no que eu falaria, no que eu diria. Deus me mandou uma coisa de madrugada, eu ali mandei a mensagem no celular para ficar salvo e coloquei isso hoje. E eu quero deixar uma lição muito preciosa. Isso foi na madrugada que Deus falou comigo. Não sei quem é, não sei se é alguém que esteja nos assistindo, se é alguém que está aqui, mas eu quero deixar uma lição muito preciosa. Deus nunca nos faz uma pergunta boba ou fora de contexto. Por mais simples que possa parecer, Jesus perguntou a um paralítico que estava 38 anos com aquela enfermidade: queres ser curado? Jesus sabia ou não sabia que aquele paralítico ali estava enfermo há 38 anos? Sabia. Jesus sabia. E por que ele pergunta? Jesus pergunta porque ele quer ter certeza se você sabe o que você quer. Nós muitas vezes queremos muitas coisas,
mas precisamos de poucas coisas. Nós precisamos de poucos para ser feliz. Nós vamos imputando uma coisa atrás da outra, como se fosse necessidade, o que não é. E aí Jesus pergunta aquilo para saber assim, você quer mesmo isso? Nem todo mundo está preparado para receber aquilo que quer. Nem todo mundo está pronto. O inimigo, ele sabe que se a gente focar, nós seremos imparáveis. Como diz, uma igreja que ora é uma igreja que avança. E o inimigo sabe que se nós estivermos focados na palavra de Deus, ele sabe que se estivermos direcionados, nada nos para. E aí ele começa a nos enviar distrações em nossas vidas. Nós começamos a pedir coisas que não precisamos. É sobre isso. Quanto maior a minha missão, quanto maior a sua missão, maior vai ser as distrações que o inimigo manda. E aí não podemos perder o nosso foco daquilo que é mais importante para a gente. Nosso pastor já falou uma vez aqui, eu também já repeti. Existe dentro da própria Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, uma hierarquia de importância. Primeiro é Deus, segundo é família, terceiro é trabalho, quarta é igreja. Você veja que aqui não vem bens, aqui não fala um carro melhor, aqui não fala uma granja, aqui não fala um sítio, aqui não fala uma viagem. Deus, família, trabalho, igreja. Do que adianta a gente ganhar o mundo e perder a alma? E quando eu falo isso, onde é que o inimigo atua nas distrações? Deus não nos dá uma bênção para nos afastar dele. Quantas vezes nós vemos uma pessoa que pede um filho, por exemplo, que Deus família, e esse filho vira desculpa para você não ir mais para a igreja. Não, porque meu filho isso, meu filho aquilo. Quantas vezes nós não damos a desculpa que eu estou muito ocupado com o meu trabalho é demais e não sei o que. Eu falo por consciência própria, é o que eu disse, a gente leva cada lapada. Minha esposa pagou muito esse preço, porque eu colocava meu trabalho na frente da minha família. E essa é a distração que o inimigo faz. Porque não é. Primeiro família, depois trabalho, depois igreja. É assim que funciona. Outro exemplo aqui para você, como o inimigo atua. Quando minha esposa era pequena, quando ela era uma criança, meus sogros, acho que a maioria conhece, eles trabalhavam muito, eles eram muito atuantes em ministérios da igreja, principalmente no cursilho e encontro de casais lá em Recife. E eles praticamente todos os eventos participavam, todas as reuniões participavam, igreja, que a gente considera importante. Só que eles estavam colocando na frente da família. Até uma vez que minha esposa chegou para os meus sogros e disse que não gostava da igreja. Porque os meus sogros viviam na igreja e não tinham tempo para ela. E é assim que o inimigo vai fazendo. Vai fazendo nós mudarmos de ordem. Olha que, de novo, não estou colocando aqui nem bens, nem estou colocando casas, nem estou colocando diversões, não estou colocando nada. Estou só nos 4 primeiros pilares. Então é assim que o inimigo trabalha. Ele não nos dá uma bênção para não nos afastar dele. E o inimigo é astuto, ele vai em cada um. Ele não vai colocar bebida na sua vida se você não tem problema com bebida. Ele não vai colocar drogas se você não teve problema com drogas ou se é algo que não te atrai. Ele vai sempre trabalhar naquilo que é mais fraco para você, seu ponto mais fraco. Agora, essa pirâmide de hierarquia, de prioridade, tem que estar muito claro nas nossas mentes. Deus, família, trabalho, igreja. Isso tem que estar muito claro para avançarmos. Isso tem que estar nítido, para não trocarmos essas ordens. À medida que nós trocamos, nós, às vezes, atrapalhamos nossa família, atrapalhamos nosso caminhar na igreja, atrapalhamos nosso emprego e nossa relação com Deus. Então, nenhuma pergunta de Jesus, ela é acaso, ela é boba. Ela sempre tem um sentido. E isso, como eu disse, serve para nós pensarmos se aquilo funcionará na minha vida ou não, se eu mereço aquilo ou não. Eu escutei uma história do nosso diácono, melhoras para eles, Fernando, que é uma verdade. Um casal, quem contou foi acho que foi Cláudio Duarte, se não me engano, quem me contou. Um casal, o homem desempregado, a mulher frequentava a igreja, o cara não. Vamos na igreja, o pastor orar por você, para arrumar um emprego e tal. Ele nunca quis, né? Aquele cara mais reticente. Aí o cara foi lá, o pastor orou. Passou uma semana, esse homem se empregou. E ela dizia assim, ó, se empregou, vamos dar o dízimo. Aí ele dava, vamos dar um exemplo, um salário de R$2.000. Aí dava o dízimo dele lá. E o pastor orou e para abençoar o trabalho dele, já ele foi promovido a gerente, depois de um tempo fez cursos, aí começou a ganhar R$10.000. Aí ela, olha, dá o dízimo. Já esse homem avança, vira diretor e ganha R$50.000. E quando ele começa a ganhar R$50.000, ele vira para a mulher assim, mulher, tudo bem, eu ganhava ali, dava um dízimo aqui, um dízimo lá, mas 50 mil, vou dar lá, meu Deus, um exemplo, tá, gente? R$5.000, vamos conversar com o pastor para ver se a gente dá um jeito, não precisa ser isso tudo. Então, assim,
É verdade, você precisa disso. Quando Deus pergunta assim, você vai ser a mesma pessoa, recebendo a bênção que você quer, recebendo o que você quer, você vai ser a mesma pessoa ou você vai mudar a sua essência? É isso que a gente tem que entender. É isso que temos guardado no nosso coração. Nada que Deus pergunta. Às vezes a prova é para a gente aprender a caminhar, saber o nosso lugar. Mas avançando na história, vamos olhar a resposta daquele homem no versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Como eu disse, 38 anos. Muito provavelmente aquele homem já estava ali desanimado, não sei mais nem o que ele fazia ali. Ele sabia que não ia conseguir. E é interessante porque Jesus pergunta, né? Se o cara fosse sarcástico, dizia assim, não quero ser curado não, só estou vendo a galera passear aí para ver essa água agitada. Mas é interessante que a pergunta de Jesus é simples e direta. Queres ser curado? E ele não responde. Se vocês observarem o versículo, ele não responde. Ele coloca as dificuldades, ele coloca os empecilhos, ele coloca a impossibilidade, mas ele não responde. E a gente aprende aqui o seguinte: Jesus não quer saber da minha e da sua limitação. Não interessa. Não interessa seu grau de escolaridade, não interessa se você tem influência ou não, não interessa seu parentesco, não interessa sua conta bancária. Ele só quer saber se você quer ser curado, se você quer aquele milagre. Então a gente tem que parar de depender de pessoas como esse homem faz. Não tem ninguém que me leve. Ele estava colocando a esperança dele em pessoas para levar para um tanque, para que ele fosse curado. E a partir de hoje, eu queria que cada um de vocês, quando fosse pedir alguma coisa a Deus, pedisse de forma direta, não depender de pessoas. Eu queria que vocês pedissem: Senhor, não quero saber do tanque, eu não quero saber de pessoas, não quero saber das condições, eu só preciso de Ti para conseguir alcançar meu milagre, aquilo que eu desejo. E é muito simples a resposta de Jesus. Ele olha para você e diz: eu sou o suficiente para você. Como ele foi para aquele homem. E é isso que a gente leva a pancada. Quantas vezes a gente quer uma promoção num trabalho, a gente quer ganhar alguma coisa, conseguir algo em nossa vida, e a gente fica olhando para as condições ao nosso redor e não para Deus? Quantas vezes a gente diz que quer e quantas vezes a gente pergunta a Deus se é isso que a gente merece? Conheço pouquíssimas pessoas que quando vai trocar um carro, comprar uma casa ou fazer alguma coisa, bota um joelho no chão e diz: Senhor, é da Tua vontade que eu faça isso? Hoje eu tive uma conversa com minha esposa, uma questão nossa aí da nossa casa, e eu falei assim: amor, é hoje, vamos começar a orar a partir de hoje, para saber se Deus vai abrir a porta ou não, se Ele quer ou não isso para nossas vidas. Uma coisa é o que eu quero, outra é o que Ele planeja para mim. Quantas pessoas oram por aquilo que desejam? Aquilo que realmente Deus vai colocar para ele. E aí eu queria agora passar para o versículo 8, que diz: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso que é simples. 38 anos, sofrendo, esperança destruída, ali não tinha mais condições. Ele, como eu disse, Jesus perguntou: quer ser curado? Ele deu todas as desculpas, ele só não disse que queria ser curado. Mas é que a minha e a sua limitação para Deus é insignificante. Basta uma palavra e tudo será resolvido. Não importa onde você está, não importa o nível de vida que você está vivendo, o quão profundo você está, onde você está. Você pode estar no fundo do poço, mas você está no fundo do poço tem uma vantagem. Só tem um lugar para você seguir, que é para cima. Não há outro lugar para você andar. Então não importa onde você esteja, não importa suas limitações, basta uma palavra para Jesus para tornar sua vida diferente e dar aquele giro de 180 graus, fazer você tomar um novo rumo. Basta uma palavra, basta você crer, basta você pedir, de acordo com a vontade dele. E o último versículo que eu queria trazer para vocês hoje, nos diz o seguinte: imediatamente o homem se viu curado, e tomando leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Não coloquei a continuação aqui, mas ser sábado era um grande problema, porque não se podia fazer nada no sábado, não se podia nem fazer milagres. E as pessoas ali, e vejam se não há similaridade com os dias de hoje, preferia ver aquele homem aleijado no chão, em cima de uma maca, andando equilibrado, do que salvo por Jesus. Ninguém queria. Quantas pessoas são assim hoje? Entendemos que os invejosos muitas vezes não querem ver isso. Infelizmente, muitas vezes quando vê alguém vê você caminhando na palavra de Deus, buscando, seguindo, começa a querer te derrubar, começa a botar empecilhos, começa a botar dificuldades, tentam atrapalhar a sua caminhada. Deixa eu dizer uma triste verdade para vocês.
Existem muitas pessoas que querem te ver bem. Essa é a grande verdade. Mas poucas vão aceitar que você fique melhor do que elas. É uma grande verdade. É triste, mas é verdade. Muitas pessoas vão querer ver você bem, prosperando, mas não vão querer ver você melhor do que elas. Essa é a grande verdade. Então a gente tem que entender que não dependemos de pessoas. Se você tiver mais prosperidade que aquela pessoa, se você tiver mais felicidade que aquela pessoa, ela começa a se ofender. E começa a invejar o que você tem. E começa a pensar, o gramado do vizinho é mais verde. O gramado do vizinho é mais verde. E como eu falei aqui, na última pregação que eu fiz sobre os pecados que Deus abomina, temos que ter muito cuidado. Nós, como cristãos, não podemos também velar esse sentimento de forma inconsciente. Porque muitas vezes é inconsciente. Jesus conhecia a causa do sofrimento daquele homem. Conhecia a causa do seu sofrimento, mas Jesus tomou a iniciativa, abordou e abriu para ele a porta da esperança. Curou, livrando do seu sofrimento. Queria convidar vocês a fechar seus olhos e ter uma conversa sincera com o Senhor. Mas que seja sincera. Não por mim, não pela igreja, não com religiosidade, não para falar palavras bonitas, mas para perguntar o que Ele tem para você. Aquele homem sofria há 38 anos. De igual forma, Jesus conhece sua dor, conhece sua angústia, seu vazio, sua crise. Ele tem o diagnóstico completo da sua vida. Ele tem um diagnóstico que nenhum médico vai saber. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo, pelo que você está sofrendo. Ele conhece a dor da desesperança, conhece a dor dos sonhos frustrados, conhece a virulência do pecado que assola a sua vida, o peso da culpa que tem esmagado a sua consciência e tem te deixado para baixo. Talvez você já não tenha mais forças para clamar, talvez já tenha desistido de esperar, talvez tenha encontrado incompreensões e lute sozinho para uma cura que não acontece. E tudo parece mais pesado, mais duro, mais árduo. Mas deixa dizer, Jesus se importa com você, se compadece da sua vida, como daquele paralítico no tanque de Betesda. Talvez você pense que foi longe demais e agora já não tem mais saída, se afundando em um vício, bebidas, drogas, pornografias, atitudes como traição, mentira, inveja, sentimentos que vão nos inundando, tomando conta, como eu disse, muitas vezes de forma inconsciente. O inimigo é astuto para promover isso dentro de nós. Talvez você já tenha batido em todas as portas e esteja cansado de esperar, mas Jesus vê você. Ele sabe o que está acontecendo com você, se importa com sua vida, assim como ele se importava com a vida do paralítico. Jesus nos vê quando ninguém mais nos vê, quando estamos sozinhos. Ele nos vê quando estamos prostrados, abandonados, sem ajuda e sem saída. Ele nos vê quebrados, desanimados, conformados muitas vezes com o caos em nossas vidas e à nossa volta. Mas deixa eu te dizer, uma fase não é o fim. Um leão pode estar passando a pior crise da vida dele, mas o leão nunca vai comer capim, porque ele sabe quem ele é. Ele nasceu para ser o rei da selva. Uma fase não pode te parar. Uma fase foi feita para te fazer crescer. Essa fase, esse deserto, essa dificuldade, essa luta, essa briga existe para que possamos criar dependência dependência de Cristo, através dessa fase, dessa luta. Ele anda aqui entre nós. Jesus nos distingue no meio da multidão e se importa conosco. Te conhece pelo nome, cada um de vocês. Tem prazer na misericórdia. Ele é o caminho para os pés perdidos, é a verdade para a mente inquieta, é a vida para os que estão mortos, não mais vivendo, somente sobrevivendo. É a luz para a sua escuridão, é o pão para a sua fome, é a água para a sua sede e a paz para o seu tormento. Quando os nossos recursos acabam, somos fortes candidatos a um milagre de Jesus. Então entregue suas vidas, orem, conversem com Ele enquanto louvamos, sem religiosidade, sem se preocupar com palavras bonitas, sem se preocupar em ser o que não é. Apenas se desnude dele entregando
entregando sua vida e seu coração enquanto louvamos.